Você pode bater palma, acompanhe a bateria. Diz que quando nós vemos Jesus, nós vemos a Deus. Nós podemos ter o Senhor, não só vê-lo, não só tocá-lo, mas saber que nós somos morada do Deus Altíssimo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente convence o nosso coração de que Jesus é o único Salvador, o único que pode perdoar os nossos pecados, lá na cruz Ele já perdoou todos os nossos pecados. Quando a gente convence o nosso coração, quando a gente inclina o nosso coração, nós podemos não só vê-lo, como tocá-lo, como agradá-lo, como tê-lo como a nossa eterna companhia. Nunca mais o Senhor vai nos deixar. Essa união é eterna, essa união continua na eternidade e ela começa aqui, enquanto nós estamos aqui, amém? Então, Jesus é tudo que você precisa, porque Ele já conquistou isso na cruz, no Calvário, para você e por você. Você precisa de paz? Ele é a paz. Você precisa de alegria? Ele é a alegria. Você precisa de companhia? Ele é a sua companhia. Você precisa de direção? Ele mostra o caminho. Jesus é tudo. Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é tudo que eu e você precisamos para viver essa vida aqui na terra. Aleluia.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os nossos problemas. É maior que a situação que a gente está enfrentando e vai enfrentar. Ele é tudo. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja, maior é o que está em nós do que Aleluia! Aliás, o que está no mundo já foi derrotado, amém? A Bíblia diz que o diabo já foi despojado, foi colocado nu, ele foi vencido, não temos que temer, ele já foi vencido, no nome poderoso de Jesus, amém. Você é filho de Deus? Amém? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Aleluia. Teu amor por mim, teu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim. Sou filho de Deus. Aleluia. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era e morreu por mim, e morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus.
coração. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigado, Jesus. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor olhou para nós e não viu nada em nós, nada que pudesse te atrair, mas o Senhor nos amou e nos amou desde o princípio, Senhor. E este amor foi um amor de cruz, um amor de Calvário, amor demonstrado, amor infinito. E nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar que nós te amamos. Nós somos tão gratos pelo que o Senhor fez por nós. A cruz era minha, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Obrigado, Senhor. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre sim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Se você pode celebrar, celebre. Oh, aleluia! Somos filhos amados. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio. Ele é tudo, 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 tudo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é tudo pra mim. Jesus é suficiente. Oh, Ele
Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Em troca, Senhor, não que o Senhor peça nada em troca, porque o Senhor tem tudo, mas nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a isso, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos todos os dias, todos os momentos, nós queremos sempre fazer a Tua vontade, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no primeiro livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, esse é o último capítulo do primeiro livro de Crônicas, tá? Vamos a ler apenas um versículo desse capítulo. Primeira de Crônicas, capítulo 29, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Quando nós temos essa oportunidade de ofertar e de dizimar, nós temos que entender que essa ação ela tem que ser permeada pela graça de Deus. Ela deve ser de boa vontade. Ela não pode ser feita por esforço, por barganha ou por qualquer outra situação, a não ser que seja feita de boa vontade, com um coração alegre, entendendo aquilo que você está fazendo, que não é apenas você cumprir com um ritual, mas entendendo que é uma necessidade que tem que ser suprida. Tá? Então, assim, eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos uma vez mais esta manhã. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque Tu tens sido fiel com nossas vidas. Tu tens, Senhor, suprido nossas necessidades, tens trazido cura a nossos corpos, tens nos protegido, Senhor, de todas as ações do maligno. E ainda mais, Senhor, tens providenciado todos os recursos necessários para que nós possamos ter uma vida, Senhor, conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos trazer diante da Tua presença estes dízimos, estas ofertas. Queremos, Senhor, oferecer as nossas vidas, os nossos corações a Ti e entregar os dízimos para que esta comunidade possa cumprir com as responsabilidades e com os ministérios que ela tem. Pai, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos que aqui estão, supra as necessidades deles, e aqueles que não estão presentes aqui, mas que nos estão assistindo através do YouTube, Pai, que Tu possas abençoá-los também, que Tu possas suprir as necessidades que esses irmãos têm, e aqueles que estão acamados como consequência das doenças, Senhor, que Tu possas vir a seu encontro, trazendo cura, restaurando a saúde de nossos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, se morreu por mim, se morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em Tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Bem-vinda, Carol, né? Bem-vinda, Carol. Cris, obrigado por você ter vindo aí, que legal ver você de novo. Feliz pelo Adriano, quem mais que está quase, que recuperou, Tadeu. Falei com Dora ontem à noite pelo WhatsApp, está bem.
não tem previsão de sair porque tem que cumprir um protocolo de tratamento, mas está bem. A Silvia, que é pastora, esposa do Nick, também está cada dia melhor, se recuperando em casa. Graças a Deus, o Senhor tem dado vitória, né, para a grande maioria das pessoas. Essa é uma boa notícia. Ontem chegou um postzinho oficial acerca da nossa cidade. Eu estou muito feliz, porque assim, mais de 4.000, quase 4.080 casos, ou talvez já um pouco mais. Apesar do número ser pequeno, é ruim perder qualquer pessoa, a gente sabe disso, mas nós tivemos 43 mortes aqui em Foz, óbitos. 180 pessoas, mais ou menos, estão em recuperação domiciliar, 30 e pouquinhas no hospital, ou 40, 49, alguma coisa assim. E 3.000 e lá vai pedrada de gente recuperada. Glória a Deus, né? Que bênção, que bênção. Que Deus continue tendo misericórdia de Foz do Iguaçu, das nossas vidas, né? E a gente possa ir passando por essa prova aí, como diz a cantora lá, dando glória a Deus, né? Passando pela prova e dando glória a Deus. O Senhor é por nós e vamos lá, vamos em frente, amém? Bom, eu vou continuar falando, talvez por mais 2 ocasiões, sobre uma série que eu chamei de Superando os Obstáculos. Entenda obstáculo às vezes, e na maioria das vezes, esse obstáculo na verdade são pecados, são coisas que se agarram na nossa vida e que tentam travar a nossa corrida. Não é que vão impedir de a gente chegar até o fim, mas que tentam pesar a nossa vida. E eu quero falar sobre 2 obstáculos, mais 2 obstáculos que o povo de Israel teve que enfrentar na conquista da terra prometida. Nós já falamos um pouco sobre o medo, que foi um sentimento, uma sensação que acometeu muitas pessoas e tem acometido nesse tempo. Falamos sobre incredulidade, falamos sobre a murmuração, falamos sobre a cegueira espiritual. E hoje a gente vai falar sobre esses 2 obstáculos, ou esses 2 pecados que estavam muito agarrado, enraizado na vida do povo de Israel, que é o desânimo e a rebeldia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então comigo no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, 5º livro do Pentateuco. Mantenha aberta a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 1, e depois mais para frente a gente vai ler uma boa parte do capítulo 9. Ok? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra, a terra aí era a terra de Canaã. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, não era só o Deus deles, daquela geração, mas também de Abraão, Isaac, Jacó, dos antepassados, conforme o Deus deles disse a vocês: não tenham medo, não desanimem. Até aqui, nós vamos ler só esse versículo e depois vamos ler outras partes das Escrituras, e eu queria orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã especial que a gente se reúne para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome de Jesus, para, Deus, aprender, Deus, acerca do Senhor, da Sua palavra. Pai, muito obrigado. Abra, Senhor, como nós cantamos nessa manhã, os olhos do nosso coração. Nos faça, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, tire toda a barreira do nosso próprio coração, tire toda a distorção que possa haver nas nossas vidas em relação à Tua palavra. Senhor, fale conosco, nós precisamos do Senhor. A cada dia nós te temos, nós somos morada do Senhor, templo do Teu Espírito, como diz a Tua palavra, mas nós queremos, Deus, a cada dia, não apenas ter essa consciência, mas nós queremos perceber o Senhor na nossa vida, no nosso meio, ó Deus, agindo em nós e através da gente. Nós queremos sentir o Senhor, experimentar o Senhor, nós queremos, Deus, que a nossa vida seja envolvida pelo Senhor a todo tempo. Fica conosco, que nos abençoe nessa manhã. Mais uma vez eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Moisés escreveu o Deuteronômio para repetir uma série de mensagens que Deus havia dado ao povo. Deuteronômio significa repetição da lei. O livro contém uma série de pregações de Moisés, novamente insistindo com aquele povo acerca do que era a vontade de Deus estabelecida
por Deus para a vida deles. E Moisés, como eu disse anteriormente em outras mensagens, era um cara privilegiado, porque Moisés sabia ouvir a voz de Deus, Moisés sabia como Deus agia, conhecia o jeito de Deus agir. Moisés já tinha andado muito tempo com o Senhor, era um camarada que tinha intimidade com Deus, ele conhecia não só a vontade de Deus para a vida dele, porque ele já havia passado por um processo longo de tratamento, de aperfeiçoamento, de santificação, de provas, mas ele sabia a vontade de Deus também para todo o povo. Deus havia escolhido aquele homem falho, fraco, pesado de boca, com dificuldade de falar, para ser a pessoa que levaria o povo à beira, ou quase à completa, eu diria assim, dominação, ou vamos dizer assim, a apropriação daquela terra chamada terra de Canaã. Então ele era um homem de Deus, e ele tinha a autoridade do Senhor na vida dele, ele não precisava impor nada a ninguém, ele transmitia a vontade de Deus para as pessoas, com clareza e com autoridade, conforme a gente lê nessa passagem. Olha só que por vezes a Bíblia fala disso, e ele fala, gente, vocês têm que entrar na terra, vocês têm que tomar posse. E outra, vai ter luta? Vai ter enfrentamento? Sim. Vão ter inimigos? Terão. Mas não tenham medo e não desanimem. Bom, a essa altura onde esse versículo ele se encontra, o povo já tinha saído do Monte Horebe há tempo e estava chegando em Cades Barneia, que era uma cidade, e eles estavam nas regiões montanhosas dos amorreus. E os amorreus, só para que você saiba, era considerada a tribo mais poderosa entre os cananeus. Então eles estavam na iminência de conquistar mais espaço ainda na terra que Deus havia prometido para eles. Só que evidentemente existiriam muitas lutas. Nós estamos falando, gente, de conquistar uma terra bem grande, né? Era uma terra grande, espaçosa. Então Moisés, naquele momento, ouvindo o povo, conversando, estabelece líderes sobre as tribos, líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, como a gente já viu, já estudou aqui na igreja sobre esse assunto da liderança compartilhada, plural, e ele estabelece esses homens, e nessa ocasião aqui ele pega os 12 líderes das tribos, o que a gente conhece como os espias ali, ele chama aqueles caras e falam, olha, vão lá, desçam até lá o vale, e observem a terra, vão lá fazer um reconhecimento, uma vistoria, eu preciso que vocês estejam lá, observem quem são os nossos inimigos, como que nós podemos, qual vai ser a estratégia, tragam um relatório para mim, eu preciso que vocês façam isso. E esses caras vão, e a gente sabe pela história da Bíblia, já vimos isso, já lemos sobre isso, que eles vão, olham a terra, gostam da terra, acham a terra bonita, rica, com frutos maravilhosos, inclusive trazem alguns frutos deliciosos, frutos grandes, mas eles também observaram que naquela terra existiam gigantes, era um povo grande. E aí, essa observação traz um desânimo profundo para a vida deles. E essa é a primeira questão que eu quero falar com os irmãos essa manhã, o obstáculo, ou vamos chamar até de pecado, do desânimo na vida do povo e que pode também atingir a minha vida e a sua vida. E por que, diante de tantas coisas maravilhosas, os caras ainda voltam desanimados? Porque tanto desânimo, com tantas coisas boas, tantas notícias boas, tantas observações preciosas. Agora vá lá para o versículo 27 do capítulo 1. Vamos lá no versículo 27, nós vamos ler 4 versículos. Diz assim, mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Nós tínhamos lido o versículo 21. Moisés está repetindo algumas coisas para eles. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo, o Senhor está com ódio da gente. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que a gente. E que as suas cidades são enormes, protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então eu respondi, Moisés, não se assustem, nem tenham medo dessa gente,
pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, Ele combaterá por nós, Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito. Ora, irmãos, quantas coisas aquele povo já tinha visto, vivenciado com Deus, quantos milagres, quantas coisas poderosas, quantas vitórias eles já tinham tido, e aquela desgraça daquela notícia não saía de dentro dos caras. Aquele medo, aquela incredulidade, aquela cegueira que eu já falei, aquela coisa de ficar murmurando, remoendo, os caras, em vez de ir para frente e tomar posse da terra, eles ficavam transformando basicamente a única notícia ruim da observação dos espias na manchete do dia. Era como se fosse um mantra. Não, os caras são grandes, meu. A cidade dos caras tem muros que são intransponíveis. Os caras são gigantes, cara. Eles são muitos. Eles tinham uma palavra de ordem de Deus. Entrem na terra e tomem posse dela. Eu dei essa terra para vocês. Eles tinham uma palavra de vitória, liberada por Deus para eles como nação, como povo. Porque nação eles estavam se tornando à medida que caminhavam. E essa palavra no versículo 30 que a gente leu, diz lá: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, Ele lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Mas o desânimo, assim, meio que se instalou dentro do coração daquele povo, a ponto que eles ficaram tudo ali amuadinho, trancadinho nas suas barracas, e comentando e fermentando um com o outro. Não, você viu, cara, que os caras falaram? Ó, tem coisa boa isso, mas os caras são fortes. E essa coisa de viver nesse mantra da palavra distorcida, da palavra pessimista, da palavra negativa, do nome que você quiser dar, de qualquer coisa que não seja a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, é péssimo. Porque isso vai gerando um sentimento que gera depois uma atitude de autodepreciação. O povo estava debaixo do complexo de inferioridade e sendo ainda, eu diria assim, pisado por essa atitude, por esse sentimento. Eles não conseguiam olhar para eles e ver que eles eram um povo que Deus havia escolhido para tomar posse de uma terra e de ser bênção para todas as nações. Eles estavam acreditando naquelas conversas que era passada de barraca em barraca entre o povo, e não eram poucas pessoas, eram milhões de pessoas. E aí se viram inadequados, pequenos, incapazes de enfrentar os inimigos que estavam diante deles, e aí pior que eles sabiam que os amorreus eram terríveis, e ficaram travados diante daquela situação. Irmãos, a gente precisa entender que não é por meio de facilidades, presta atenção nisso, que Cristo vai guiar a minha vida e a sua vida. Não é por meio de facilidades que Deus vai trazer vitória para a minha vida e para a sua vida. E a razão para isso é muito simples. Nunca as facilidades produziram maturidade. Nunca as facilidades, os jeitinhos produziram as pessoas éticas, corretas, com caráter. Nunca as facilidades vão trazer intimidade para ninguém com Deus. Nunca as facilidades, essa coisa de tudo mole, é tudo fácil, é tudo tranquilo, eu tiro de letra, vai gerar força espiritual na vida de alguém. Nunca. Eu nunca vi ninguém crescer, a menos que tome anabolizante. Nunca vi ninguém crescer fisicamente, em termos de músculo, se não malhar muito, se não cuidar muito do sono, da alimentação. Agora, crescer com anabolizante é fácil, mas isso não é sinônimo de força, não é sinônimo de saúde, de que a pessoa é um atleta. Irmão, se a gente quer vencer, e se a gente quer tomar posse de toda a terra, se a gente quer superar obstáculos, se a gente quer destruir pecados que tentam se agarrar conosco, a gente precisa entender que nós estamos conquistando
os planos de Deus para a nossa vida, que já foram elaborados desde antes da fundação do mundo. Nós estamos andando passo a passo dentro desses planos, mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos avançando, nós vamos encontrando lutas. E se alguém disser que isso não é verdade para você, essa pessoa está enganando você. É só você olhar e, por exemplo, quando Paulo fala, diz, cara, Paulo era um cara que tinha uma intimidade tremenda com Deus e ele falava, gente, eu estou aqui na cadeia, dando glória ao Senhor, porque eu posso servir ao Senhor mesmo aqui dentro da cadeia. E sabe o que Deus está me mostrando? Que a luta é grande mesmo, não é só contra pessoas, porque a gente às vezes luta contra pessoas sim, eu não estou falando da luta física, mas a luta emocional, a luta às vezes espiritual, mas assim, ele falou, cara, existe uma luta espiritual muito grande. E essa luta são contra principados e potestades, não são contra demônios rasteiros, que você chega lá e sai em nome de Jesus e ele vai embora. É uma coisa mais intensa, mais profunda, mais incrustada dentro da mente, da mentalidade, da sociedade, sabe? Está dentro, é uma luta difícil. Vou dar um exemplo, corrupção. Isso é uma coisa demoníaca, satânica, diabólica, que destrói, que mata vidas. Como é difícil destruir esse principado da corrupção no mundo e no Brasil. Como é difícil lutar com pessoas que têm essa mentalidade de que, eu quero me dar bem, que se dane a sociedade. Mas é assim que muita gente que está lá em cima, que deveria estar cuidando da nação, age. E muitas coisas que a gente vê, infelizmente, são cenas, como se fosse um grande teatro. Mas a gente tem que lutar também, a gente também tem que olhar no meio dessa luta e desse avanço nos planos de Deus, a gente tem que estar olhando todo o tempo e não pode tirar os olhos da pessoa principal chamada Jesus Cristo. Porque de fato Ele consumou a obra, Ele venceu, Ele tem nos dado vitória, Ele vai nos dar vitória, Ele é o exemplo a ser seguido, quando você olha para Ele, a sua alma não desfalece, você tem uma força renovada, uma vontade de continuar na batalha, você tem ânimo, tem entusiasmo, tem coragem. Mas a gente tem que olhar para a vida, encarar a vida como Jesus encarou, e vivê-la como Jesus viveu. E aonde está nas Escrituras vida fácil? Aonde tem na Bíblia facilidades? E gente, a gente precisa compreender que inclusive o desânimo é um inimigo horrível, poderoso, e que precisa ser derrotado na nossa vida. Tem gente que luta com desânimo todo dia. Tem gente que acha que a segunda-feira, o nome do dia devia ser o dia do desânimo. E o desânimo é uma desgraça. É uma coisa que pode pegar a gente. Uma coisa é ter ele de uma forma leve, você cansou demais, está meio desanimado, uma notícia triste, desanimado, beleza, mas tem gente que vive se arrastando na vida. Não vive, se arrasta. Não anda, não corre, não voa, se arrasta. E se a gente não lutar contra o desânimo, irmão, se a gente não vencer esse pecado, esse obstáculo, ele vai minar a nossa força, ele vai minar a nossa alegria de viver, ele vai minar a nossa alegria de servir a Deus. Não é difícil você ver cristãos desanimados. E por que tanto desânimo? Uma das razões é o que a gente viu ali naquela passagem, é o que o povo de Israel estava experimentando, é a propagação permanente da notícia ruim, da notícia pessimista, da notícia meramente humana, que desconsidera, desvaloriza ou rejeita as verdades de Deus. E essa notícia ela se propaga pelos marqueteiros do inferno, que gostam de falar. Muitas pessoas, irmãos, nesse tempo de pandemia, estão enfrentando uma coisa que traz muito desânimo, que chama-se sobrecarga. Excessos. Aliás, antes da pandemia, as pessoas estavam extremamente sobrecarregadas, muitas pessoas nos seus trabalhos. A gente vê isso, ouve isso direto, vê na internet. Tem gente que descobriu que é melhor a vida que está tendo agora, veja bem, não estou falando das coisas da doença em si, mas da velocidade como a vida está acontecendo do que antes.
pessoa estava como se fosse uma bola de neve descendo ladeira abaixo, blá, 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 aquela vida louca, aumentando, não sabia por que estava vivendo, mas estava ali, vivendo, rolando para baixo, e descobriu que estava estressado, sobrecarregado, com excesso de trabalho. Eu acho que muitos cristãos descobriram ou estão descobrindo que eles estavam também excessivamente envolvidos ministerialmente com coisas que de repente não precisavam estar acontecendo naquela proporção, naquele volume, com aquela dimensão. Muitas pessoas preocupadas na sociedade, muitas pessoas trabalhando só por causa das dívidas, muitas pessoas descontentes no mundo. E tantas coisas estavam acontecendo no planeta Terra, até a própria natureza, cara, até a natureza estava sofrendo. Não é mentira, isso é uma boa notícia, que os estudiosos, os pesquisadores, os observadores da natureza, os defensores da natureza, e glória a Deus pela vida deles e pelo trabalho que fazem quando fazem corretamente, mostrando que, cara, os rios estão agradecendo, os pássaros estão agradecendo, os bichos estão agradecendo, a natureza está feliz. Porque o homem, de certa forma, diminuiu aqueles maus tratos, aquela atitude exploratória, desequilibrada. Então a pandemia veio e deu uma freada em quase tudo. E é interessante porque isso nos faz entender que Deus não sobrecarrega ninguém. Então, às vezes, a gente pode estar desanimado pelos excessos que nos rodeiam, as sobrecargas que nós colocamos sobre nós mesmos, ou que aceitamos que outros colocassem na nossa vida. Mas temos que entender que Deus não sobrecarrega ninguém, nem a natureza. Então, nós também não devemos nos sobrecarregar com coisas que nós não fomos chamados para fazer. Jesus disse que o fardo dele, e ele estava falando de uma coisa de relacionamento. Gente, o relacionamento que eu quero ter com vocês e que vocês devem ter comigo é tranquilo, é em paz, é uma bênção, é leve, é suave, é gostoso. Isso não significa que é um relacionamento de facilidades, que você não tem que fazer nada. Tem sim, você precisa aprender a renunciar ao seu eu, ao seu egoísmo, e eu também. Tem sim, eu tenho que permitir que Deus santifique a minha vida, e eu tenho que participar desse processo, deixando que todas as coisas em mim que não agradam a Ele saiam de dentro da minha vida. Então assim, mas Ele falou, é uma coisa abençoada, gostosa, não é religiosa, não é uma coisa doentia, hipócrita. Então Deus não sobrecarrega, e quando a gente está sobrecarregado, o que vem como consequência? Uma alma desalentada, uma alma sugada, uma vida sem ânimo, sem vida, sem expressão, sem brilho no olho, sem sorriso, sem movimento, sem deslocamento, sem aquecimento, sem bênçãos, sei lá, sem o quê. Quando a gente fica desanimado, a gente fica prostrado. E aqui fica um alerta bem interessante, ou a gente aprende a parar e diminuir a correria, e eu acho que muita gente já parou ou diminuiu por causa da própria pandemia, ou então, de repente, sem quando a gente menos perceber, nós somos parados. E aí eu estou falando de uma parada pior, não estou falando de uma parada da pandemia, estou falando de uma parada do cara ter um piripaque. Porque o nosso corpo tem limite. É fácil falar que nós somos templo do Espírito Santo, difícil é cuidar do templo do Espírito Santo como ele gostaria. E quando a gente tem amor por esse templo, que é o nosso corpo, então a gente procura ter cuidado com o sono, com a alimentação, com o exercício, com qualquer coisa. A gente procura ter cuidado. Fica esse alerta dos excessos. Gente, o excesso atrapalha a vida das pessoas, sim, e muito. Destrói a vida das pessoas. A gente precisa aprender a descansar no Senhor e tirar da cabeça que descanso é vagabundagem, que alguém que está descansando no Senhor é alguém que não quer fazer nada. Não, isso é um pensamento distorcido, equivocado. Alguém que descansa no Senhor é alguém que desfruta do Senhor, ama o Senhor acima de todas as coisas e se relaciona muito bem, obrigado, com a sociedade, com as pessoas. É alguém ativo, é alguém que tem intimidade com Deus e faz o que Deus espera que ele faça. Ninguém está pronto nisso. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu estou trazendo para você, ela é desafiadora para mim e para você.
Tá, mas como é que eu vou descansar, cara? A vida é uma loucura. A gente parece que está vivendo num negócio que nos domina, é muito maior do que a gente. Não, nós podemos sim aprender a descansar. Primeira coisa, algumas sugestões que eu encontrei na Bíblia. Você não vai abrir porque eu também nem marquei os textos. Primeira, essa eu sei de cabeça que é Mateus 11, 28. Nós temos que ir para Jesus todos os dias. Temos que ir a Jesus, porque é Jesus que torna a nossa vida uma vida abençoada. É Jesus que faz a gente enfrentar as lutas, os obstáculos e lutar inclusive contra o pecado, sem que isso seja uma coisa esquizofrênica, mas seja uma coisa normal da vida espiritual de quem anda com Ele. Precisamos ir a Jesus. É Ele que nos dá ânimo. Precisamos ir a Jesus não só para ir a Jesus e estar com Ele, conversar com Ele, percebê-lo, senti-lo, ter comunhão com Ele, mas nós precisamos ir a Ele, inclusive, para levar o nosso desânimo, se ele é um desânimo doentio, e não apenas momentâneo, mas é uma coisa crônica. Precisamos ir a Jesus e levar as nossas cargas. Talvez algumas cargas eu mencionei para vocês domingos atrás. O medo, não entender, eu não estou entendendo, eu estou cego, não estou enxergando. A murmuração, a incredulidade, precisamos entregar todas essas coisas, as coisas ruins da natureza humana, tendenciosa a fazer o que é errado. Precisamos entregar isso, tirar essa roupa suja e estar sempre se vestindo com a roupa limpa. Precisamos entregar tudo isso ao Senhor. Inclusive entregar as coisas boas, nossos bons planos, nossos sonhos, entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando a gente entrega realmente tudo nas mãos do Senhor, a gente começa a entender e viver debaixo da soberania, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas vão acontecer no tempo dEle, do jeito dEle, não do nosso, porque a gente entrega. Então a gente tem que ir a Jesus, a gente tem que entregar as coisas na mão dEle, esse desânimo muitas vezes que pode estar acometendo as nossas vidas. A gente precisa observar e aproveitar mais a criação, gente. Vocês lembram quando Jesus encontrou os discípulos, tudo aflito? Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Como é que a gente vai se vestir? Se a gente está agora em missão, 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, como é que vai ser isso? Jesus, cara, busca o reino, põe as coisas de vocês, a mente de vocês em mim, olha para o Pai. Aliás, olha para a natureza, olha para os lírios, olha para os pássaros, observa, aprende. Deus provê tudo que aquela árvore lá fora precisa para que ela seja uma árvore que cresça, se estabeleça, seja frondosa e cumpra o seu propósito. Olha só, Deus cuida dos passarinhos. Olha só como os lírios se vestem de uma forma linda. Observa isso. O homem não observava mais, não tinha tempo para observar nada. Que natureza? A natureza o cara observa quando tira férias. E Jesus estava dizendo para eles, vocês precisam observar isso. Aprender da natureza, desfrutar a natureza, isso dá ânimo, isso dá coragem, isso dá força, isso ajuda a gente a parar um pouco e fazer uma outra coisa que é muito importante, que é reprogramar nossa agenda. Como sair do ciclo do desânimo ou dos excessos e sobrecargas? Tem que parar, olhar a criação, tem que parar, rever a agenda e falar, isso não é prioridade, isso não é tão importante assim. Outra coisa que eu acho que é uma consequência disso, e a gente cantou até não como consequência, mas como um fato, é que é o seguinte, Jesus é o ar que a gente respira, é verdade, o fôlego de vida vem de Deus. Então, se o Espírito Santo soprou sobre nós e nós temos vida espiritual, e se nós temos vida humana, alma, além da vida espiritual, nós precisamos respirar melhor. E você sabe que há uma conexão muito grande, interessante, entre observar a criação e aprender a respirar. Porque a criação, ela não se movimenta com a dinâmica e a loucura que o mundo se movimenta e eu e você nos movimentamos. Então você para, aquilo te acalma, o mar te acalma, a floresta te acalma, o barulho do riacho te acalma, e aí você respira melhor.
E aquilo ali te remete a Deus. Cara, como Deus é lindo, como Deus é perfeito, como Deus é grande, como Deus é criativo, como Deus é poderoso, como Ele é sábio. E você respira melhor. O que eu quero dizer com isso, respira melhor? Não é só um exercício de respiração, não, que também ajuda a oxigenar o cérebro e, consequentemente, ajuda você a ter mais tranquilidade e calma, mas é você, ao respirar, se dar conta que, cara, uau, como Deus é bom. Obrigado pela vida. Você começa a valorizar pequenas coisas e você sai daquele desânimo, daquela roda de sobrecarga que o mundo, os marqueteiros de Satanás, o consumismo joga para dentro de você. Se a gente age assim, irmãos, a gente vai ter força renovada. A gente vai subir com as asas como as águias. A gente vai correr, não vai se cansar. A gente vai andar e não vai se esgotar. Então a gente não vai se arrastar. A gente vai andar, vai correr e vai voar por muito tempo, porque nós estamos vivendo na presença do Senhor, percebendo o Senhor e respondendo a essa presença, a essa pessoa maravilhosa que é Jesus, com atitudes coerentes. Então, por favor, não deixe que o desânimo se instale na sua vida como se instalou na vida dos contemporâneos de Moisés e os impediu, não de ir para o céu, mas os impediu de entrar na terra prometida. Já disse aqui algumas semanas atrás, quem entrou foi Josué, Caleb e toda aquela geração de crianças e adolescentes, porque os marmanjão e as mulheres que saíram lá do Egito, já adultos, esses ficaram no deserto, morreram durante aquela trajetória de muitos anos. Não vamos deixar que o inimigo coloque essa bola no nosso pé chamada desânimo, falta de entusiasmo. Mas isso não se destrói, como eu falei agora há pouco para vocês, apenas com uma única oração. Eu vou orar, sai desânimo em nome de Jesus. Se você fizer essa oração e não fizer mais nada, você e qualquer pessoa vai continuar presa a isso. Outro obstáculo que a gente vai ver agora é a questão da rebeldia. Vá para Deuteronômio capítulo 9. A rebeldia, irmãos, é um pecado horrível. A gente vai ler uma passagem grande das Escrituras, porque eu já falei muito, e agora quem vai falar um pouco é as próprias Escrituras, para você perceber essa questão da rebeldia no povo. Esse povo, povo de Deus, povo de Israel, povo que tinha Deus ao lado deles lutando com eles. Pecado horrível, terrível, que perseguia. Eram duas bolas nos pés de cada um daqueles camaradas lá. Então, Deuteronômio capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, começar no versículo 6. Eu quero ler até o final desse capítulo. Alguns versículos aí. Diz assim, presta atenção. Portanto, Moisés falando, fiquem certos de que Deus lhes está dando essa boa terra, não porque vocês sejam bons. Tipo, se liga, não se acha não, porque não é por causa de vocês. Pelo contrário, vocês são gente teimosa, rebelde. Não esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito, até chegarem aqui, vocês se têm revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês provocaram Ele. E Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. E aí eu subi no monte para receber de Deus as duas placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que Ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias, 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. Moisés estava de jejum. O Senhor Deus me deu as duas placas de pedra. Recebeu a revelação. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo. Cara, coisa poderosa, sobrenatural. Quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as duas placas da aliança. Teve um tempo de espera, de dedicação, de consagração. Aí Ele me disse, desça logo daqui, volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave.
Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que esse povo é teimoso, rebelde. Portanto, não procure me impedir, pois eu vou destruí-los. E assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou. Aí eu desci do monte do qual subiam chamas de fogo. Era um troço, miraculoso, poderoso e sobrenatural. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. E aí quando eu cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor, nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Eu vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo que Ele condene e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó. E atirei o pó no ribeiro que corria monte abaixo. Lembra que eles estavam nas montanhas, nas regiões montanhosas dos amorreus? E aqui ele estava se referindo ao monte Horebe lá. E vocês provocaram de novo a ira do Senhor em Taberá. Olha só, gente, não foi só naquele momento. Aí ele começa a dizer, vocês provocaram o Senhor de novo em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá, e também o provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que estava dando a vocês. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra Ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus o Senhor. Será que havia rebeldia realmente? Óbvio. Veja quantas vezes Deus teve que lidar com aquele povo. Veja quantas vezes Moisés teve que falar, cara, parece que vocês são obstinados. Deus fala, e vocês não obedecem. A rebeldia, irmãos, naquele povo que saiu do Egito, ela é percebida no Pentateuco inteiro. Leia Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, que você vai ver inúmeras vezes Deus falando, para de ser um povo de dura cerviz. E é engraçado que muitos séculos depois, o salmista usa a experiência daquele povo que vagou pelo deserto por causa da sua rebelião, para alertar os contemporâneos dele, de Davi. E ele fala assim, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. E aí ele diz assim, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. A rebeldia, ela impediu sim que aquela geração tomasse posse da terra inteira, daquela terra chamada terra de Canaã. E é importante explicar o seguinte, a rebeldia, a desobediência, a independência de Deus nos impede sim de vivenciar os sonhos de Deus, a promessa de Deus. É por isso que nós não podemos aceitar pequenas manifestações dela na nossa vida. E eu não estou falando só de rebeldia sua em relação a alguém, é de rebeldia sua ou minha em relação a Deus, a sua palavra. Jesus na cruz gritou, bradou, está consumado. Ou seja, a obra de salvação da humanidade está feita. Todos podem ser salvos, mas nem todos serão. A salvação minha é suficiente para o mundo inteiro, mas será eficiente para os que creem. Em Cristo Jesus, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais foram derramadas sobre a igreja. Efésios 1. E estão lá relacionadas todas elas. Escolhidos, redimidos, perdoados, selados.
Mas viver isso, experimentar tudo isso, depende da nossa atitude diante do Senhor. Hoje eu não tenho crianças na minha casa, eu tenho a Mariana, que é uma adolescente, e as outras são adultas, jovens adultas. Se elas se rebelassem quando eram pequenininhas, elas não iam deixar de ser minha filha, mas elas iam perder muitas coisas. Se um pai não vai passar a mão na cabeça de um filho, quando ele está vivendo uma vida toda tortuosa, porque ele precisa disciplinar, corrigir aquele filho, e isso é amor verdadeiro, a disciplina é a manifestação do amor verdadeiro, quando um filho precisa dela, imagina Deus. Acho que foi o pastor Jimmy que falou, Deus disciplina os filhos que ama, né? Está lá, é a palavra do Senhor. Então, queridos, nós não podemos aceitar nada que cheire rebeldia na nossa vida. E às vezes a rebeldia pode ser em fazer alguma coisa que Deus não nos chamou para fazer. E fazer de qualquer jeito, do jeito que a gente quer. Sabe, existe uma relação muito próxima, muito íntima entre os decretos de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus e a atitude do nosso coração em relação a tudo isso. A terra era daquele povo. Hoje nós lemos aqui várias vezes Moisés falando, olha, vocês não entraram, não tomaram posse, a terra era de vocês. Mas por que eles não tomaram posse? Porque foram rebeldes. E aí o profeta Samuel, no tempo em que o povo já estava dentro da terra, estava se apropriando de cada espaço, as tribos já estavam cuidando de diversas cidades, regiões ali de Canaã, de Israel, começa a observar o povo em volta, fica, olha, poxa, eles têm rei, a gente tem profeta, esse negócio de profeta já passou, nós queremos rei agora. E eles pedem um rei a Samuel. E aí Samuel, corroborando o que eu estou falando para você, e que o salmista também diz, mostrando da importância da obediência, da necessidade de a gente rejeitar a rebelião de qualquer expressão na nossa vida, ele diz assim, se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor, se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Facilidades não geram maturidade, não geram intimidade, não geram homens e mulheres à semelhança de Cristo. A obediência é a expressão do amor a Deus. Não são as coisas que eu declaro para Deus que demonstram o quanto eu amo, mas as coisas que eu vivo, o meu compromisso com a verdade dele, com os princípios dele, com os valores dele, é a maior declaração do nosso amor. E quando a gente está vivendo, buscando, lutando, vivendo isso mesmo, né, se dedicando a buscar e viver isso, que é a vontade dele, com a ajuda do Espírito Santo, a nossa declaração, seja ela em oração, em louvor, ela é coerente porque ela tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração, aquele desejo de viver e obedecer a Cristo. Senão a nossa declaração vai ser aquela que vai chegar ao céu e Deus vai falar assim, olha, eu não me alegro com apenas lábios que declaram, quando os corações estão distantes de mim. E aqui vai um alerta. No meio das denominações cristãs espalhadas no mundo existe muita rebeldia, muitas invenções, muitas coisas que são feitas que Deus não pediu para serem feitas. Há muita necessidade de arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se dobrar, se buscar minha face, jejuar, pedir perdão, o povo, não estou dizendo que isso é uma coisa geral, ali era, por isso que veio a palavra, mas assim, a gente vê isso no mundo de hoje. Muita necessidade de arrependimento, de pessoas que nem enxergam que precisam se arrepender.
e que precisam se arrepender, porque estão vivendo de uma forma que não agrada a Deus, fazendo coisas que Deus não pediu para fazer, do jeito que elas querem, ou do jeito que o povo se agrada, e a maioria nunca foi a voz de Deus. Isso é até um dito popular. Nós temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer, não precisamos inventar nada. O espírito da rebeldia, irmãos, ele nunca deixou de tentar se infiltrar dentro da própria igreja do Senhor. Porque lá fora é o espírito que domina as mentes. Os filhos da desobediência, diz Paulo, né? Lá fora, quando a pessoa não tem menor temor a Deus, ela vive debaixo desse espírito, dessa atitude da desobediência. Mas o inimigo quer jogar essas sementes da rebeldia, às vezes travestida de coisa espiritual. Para quê? Para atrapalhar a nossa caminhada, não é para nos mandar para o inferno, porque ele não tem esse poder. Nós somos salvos se temos Jesus. Nós estamos no céu se temos Jesus. E vamos experimentar de uma forma plena quando estivermos com Ele, quando Ele voltar. Mas, se a gente deixar, descuidar, baixar a guarda, a nossa vida perde o sabor, perde o ânimo, a gente perde o amor pela obediência, o prazer de fazer o que agrada o coração de Deus. E aí a rebeldia fica ali. E isso é tão sério que, por exemplo, a gente vê um investimento pesado do inimigo na vida das crianças e dos adolescentes. É por isso, irmãos, que embora o cristianismo seja a maior religião, vamos colocar assim, do mundo, também algumas pessoas dizem é a religião, agora estou falando da religião em si, cristianismo é a religião da onde existe o maior número de evasão. Crianças e adolescentes, jovens que debandam, criança e adolescente não, mas chega na juventude, debanda, sai fora, deserta do povo de Deus, da igreja, deserta completamente. O que é isso, senão a estratégia do diabo em querer levar uma geração a ser rebelde? Uma geração que acha que não tem que fazer a vontade de Deus. Que Deus ama e pode ser de qualquer jeito. Não, Deus ama qualquer pessoa de qualquer jeito, mas quando Ele entra na vida de uma pessoa de verdade, a vida dessa pessoa precisa mudar. Infelizmente o diabo está usando todo o arsenal humano dele. Eu me refiro aqui a educadores, psicólogos, sociólogos, médicos, líderes religiosos, políticos. Ele usa todas as pessoas em todas as esferas da sociedade com o intuito, o objetivo de desviar as crianças e os adolescentes e os jovens do propósito de Deus. Desviá-los e afastá-los da palavra de Deus. E por que você fala assim? Por que você está falando do jovem? Porque o jovem, ele representa, e não só representa, porque de fato é, a força. Ele traz muito desse ânimo. Ele tem nele mesmo, na sua própria juventude, na sua própria idade, o desejo, a força, o ímpeto de querer desbravar, ir adiante, de expandir. Enquanto as pessoas mais velhas, elas estão mais preocupadas em aprofundar, os jovens estão mais preocupados e se sentem desafiados em expandir. E um precisa do outro, os jovens precisam das pessoas mais velhas e os mais velhos precisam dos jovens, nós precisamos das crianças, assim é a igreja. Só que o inimigo sabe que se ele começar a minar lá na idade da infância, ele vai colher, porque ele lança sementes que geram joio, vai colher o quê? Uma geração de pessoas que se desviam. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que isso é uma artimanha do diabo e a gente precisa estar atento. É muito sério o que essas pessoas fazem. E a gente tem que estar vendo o que eles estão fazendo e o que eles estão, na verdade, o que está motivando eles a fazerem isso. O mundo tem um programa, eu estou falando o mundo agora, sistema caído, onde o diabo, ele domina o mundo, o sistema dele. Ele tem as suas estratégias, o seu jeito de agir, e ele quer destruir o máximo de pessoas.
E Ele vai levantar pessoas que têm poder de influência, de formar opinião. E a gente precisa estar atento para isso. Não é uma questão apenas de educação, de política, de saúde. Eu não estou me referindo à pandemia, irmãos, estou falando da vida mesmo, de um modo geral, como sempre foi. Essas pessoas vão prestar contas para Deus. Eu não sei como nem quando. Essas que são, que estão lacradas, aliançadas com o inimigo. Elas vão prestar contas a Deus das vidas que elas tiraram, das vidas que elas desvirtuaram, das vidas que elas feriram. Eu estou terminando. Queridos, as palavras que eu li para você hoje em Deuteronômio 9, sobretudo, eu acho que é pesado esse termo da rebeldia, deixa muito claro para mim e para você que se qualquer pessoa, mesmo dentro do povo de Deus, optar pela desobediência, achando que está tudo bem, essa pessoa não vai prosperar. Nem na alma, nem em coisa alguma. Pode até a pessoa falar assim, ela pode ter cara de prosperidade, dinheiro de quem tem prosperidade, mas continua sendo um miserável. Não há como prosperar na vida, em qualquer área, se não for fazendo o que é do agrado de Deus, do Criador. Ao contrário, quem tentar viver ao seu próprio modo e não se ajustar à palavra do Senhor, à vontade de Deus, aos princípios de Deus, aquilo que está claro e revelado aqui, não tem que inventar moda, não prospera, pelo contrário, vai ser sugado, vai ser roubado pelo inimigo, mesmo que essa pessoa, eu estou aqui agora fazendo essa colocação, seja de Jesus e vá para o céu. Essa pessoa vai passar por provas na comunhão dela com Deus, vai se sentir sem comunhão, não vai ter paz na vida, porque não tem como ter paz andando com a vida errada. Não vai ter alegria, não vai ter força, e não adianta dizer que tem, porque todo mundo vê que não tem, porque existe uma vida descomprometida com o Senhor. Eu nunca me esqueço de um senhor que um dia eu sentei com ele, faz muitos anos, isso foi lá na MID, e aí ele falou, não, mas eu tenho Jesus, já entreguei, eu sou um predestinado do Senhor, agora eu já estou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu vou para o céu. Cara, aquilo me deixou assim assustado, eu falei, cara, não é isso, não é questão de entreguei minha vida para Jesus, agora estou no céu, eu vou para o céu. Se você entregou sua vida para Jesus, você tem que andar com Jesus, procurar ser como Jesus é. E ele, não, mas isso aí não é necessidade, que eu já estou salvo. Hã? Como não? Perde a comunhão, perde paz, perde alegria, perde força, perde a vida abundante, perde a experiência de conquistar a terra toda, de andar por toda Canaã, da vida plena. Ser feliz com Deus, ser feliz com a minha esposa, ser feliz com minhas filhas, ser feliz com meus genros, ser feliz com meus amigos, ser feliz com a minha comunidade, ser feliz com as coisas que Deus me deu. Contentamento é fruto de intimidade com o Senhor, de obediência ao Senhor e não de facilidades. Quando a gente reconhece, seja o desânimo, seja o medo, a incredulidade, a murmuração, a cegueira espiritual ou a rebeldia, quando a gente reconhece essas coisas, não apenas como obstáculos, porque são, mas como pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, aí sim, quando eu reconheço, quando eu confesso, quando eu abandono isso, uau, eu experimento essa relação suave, leve, eu percebo essa pureza no meu coração, eu sou curado, eu sou liberto, e aí sim eu desfruto, eu experimento a alegria da salvação, a comunhão, a paz. E é exatamente isso, irmãos, que Deus tem para mim e para você. É por isso que a gente canta e às vezes repete, gente, a igreja, o povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da terra. E muita gente demonstra isso mesmo, expressa essa alegria, essa satisfação em Deus. E só há um caminho para isso. É o caminho da obediência a Deus e a sua palavra. É impressionante. Eu fiquei assim, bobo de entender um dia. E
é uma coisa muito simples que eu vou dizer para vocês, que a melhor forma de eu dizer para Deus assim, Senhor, eu te amo, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida. A melhor declaração que eu posso fazer para Deus é andando na vontade dEle. Que isso que eu falei agora como frases de louvor tem sentido e eco no coração de Deus quando tem coerência com o que está no meu coração. Porque se eu tenho um coração dividido em relação a Deus e eu, o que Deus quer e o que eu quero, eu posso fazer a declaração mais linda do mundo, escrever o salmo mais profundo e não encontra eco, nem lá nem cá, porque é apenas uma declaração. Então o amor é amor sincero e sem hipocrisia, quando não necessariamente quando a gente está perfeito, porque essa perfeição a gente só vai encontrar no céu quando a gente estiver com quem é perfeito. Mas essas coisas têm sentido quando encontra no nosso coração aquele temor, sabe? Senhor, eu ainda ando meio realmente desanimado. Senhor, puxa vida, eu não me envolvi com nada esse ano, não fiz nada pelo Senhor, pela causa do Senhor, pelos meus amigos, eu não falo nada para ninguém de Jesus, eu não estou envolvido com nada, eu sou uma pessoa que estou paradão, mas Senhor, eu não quero, eu não aceito isso na minha vida. Senhor, me muda, me transforma, me enche, me anima, me encoraja. Quando a gente faz isso, aí Deus vê que a gente ama Ele e está lutando para agradá-lo. Agora, quando a gente não faz isso, que demonstração a gente dá? Não é legal quando a gente vê um filho, um amigo, ou uma pessoa, um funcionário, se esforçando para fazer aquilo que precisa ser feito e deve ser feito? Ah, cara, que legal. Zé, eu não consegui fazer muito bem feito. Não, cara, mas eu vi o teu empenho, a tua dedicação, ficou melhor do que o anterior. Olha, melhor. Eu não vendi tanto esse mês, mas você lutou muito, o mercado está difícil, eu estou vendo a tua dedicação. Você vendeu 2 a mais. Tá bom, vai melhorar. Entrega para Deus, vamos lá. Cara, isso é maravilhoso. É assim que Deus olha para a gente quando Ele vê a gente lutando e se esforçando. Porque existe o mover do Espírito. O Espírito sopra, o Espírito envolve, o Espírito inspira, o Espírito impulsiona. Mas você precisa estar andando. Carro parado. Jean, não vai, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Se tiver com freio de mão fechado, meu amigo, aqui, ó, lacrou, vai ficar assim, ó, no máximo, gerando fumaça. Deus nos chamou para levar a presença dEle, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, que eu e você sejamos um vitorioso sobre esses desafios que estão aí diante da gente. A boa notícia é, Tadeu, toma posse da terra, Tadeu. Deus te deu uma terra para você cuidar, amém? Toma posse dela, seja um homem vitorioso, lá onde Deus te colocar, leva a glória dEle, o nome dEle, os princípios, os valores dEle. Ele é aquele que honra os escolhidos, Ele é aquele que capacita. A capacidade não vem de Oxford, de Harvard, nem da USP, vem também, mas vem do Deus que criou todas as coisas. Ele que capacita a mim, a você, Ele vai nos levar adiante. Rafa, fica firme, Rafa, faça a diferença, um jovem diferente, comprometido, apaixonado por Deus, pela palavra, pela vida, grato pela família, pelas experiências que você já teve, que vislumbra um futuro abençoado com Jesus. Venha o que vier, eu estou com Jesus, o Senhor é a minha força, tudo eu posso, momentos difíceis, momentos de grande alegria, todas as coisas eu posso enfrentar, altos e baixos, vales e montanhas, porque o Senhor é a minha fortaleza. Rafa, vai na força de Jesus. É assim que a gente vai. Isaías, bora Isaías, muitas orações Deus tem feito através da sua vida. Isaías, você é um homem de Deus. O Deus que te criou, cara, se alegra com você. Que bom que você é um homem de Deus. Ore, decore o nome das pessoas, decore o dia que elas nasceu. Receba elas com um sorriso, com um abraço na porta. O serviço que você presta para Deus, Isaías, é para Deus, não é para os homens. Você é um homem de Deus.
muito mais obediente do que muitas outras pessoas. Fica firme, Isaías. Tá bom? Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, muito obrigado. Deus, custou muito para que esse livro fosse construído, que fosse edificado. Tantas vidas, tantas gerações, tantos homens, tantas mulheres que te amaram. Obrigado, Senhor, porque a igreja prevalece. Obrigado pelo remanescente. Entra séculos, sai séculos e o Senhor tem a igreja presente no mundo. Nós fazemos parte, Deus, dessa geração e queremos fazer parte de uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, que agrada o coração do noivo, que agrada o coração do Pai. Uma igreja, Senhor, que anda em obediência à palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Trata com a gente. Se existe, ó Deus, um desânimo nocivo, se existe uma pequena manifestação de desobediência e rebeldia no nosso coração, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação, que o Espírito nos convença disso, que a gente, ó Deus, lute contra isso, que a gente abra mão disso, que a gente reconheça isso, confesse, se arrependa e que a gente viva uma vida, Deus, de comunhão, de intimidade, de amor, de ânimo, de entusiasmo na Tua presença, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nos abençoa, abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o restante, aliás, o início dessa semana e o restante desse mês. Dá-nos vitória, nos guarda, continua nos livrando de todo o mal, Senhor. Fica conosco, porque nós queremos tomar posse de toda a terra e nós declaramos, Deus, a nós mesmos, a nossa alma e ao inimigo, que nós conquistaremos a terra que o Senhor tem colocado para a gente. Nós não teremos medo, nós não desanimaremos, porque o Senhor é por nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amém.